Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para nós, de quinta-feira, que Deus venha falar conosco nessa mensagem, que seja um dia de bênçãos para você, para mim, para todos nós, nesse dia. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, aqueles padrões básicos. Se você quiser mais detalhes e informações sobre os projetos, o Telegram, que eu tenho disponibilizado aqui embaixo para contato e informações. Quero falar um pouquinho sobre dependência, e não dependência de uma outra pessoa, de um outro algo, não. Dependência em Deus. E a dependência em Deus, ela é um fator de milagres. Quando nós olhamos o povo de Israel enfrentou diversas batalhas, e eram batalhas que não poderiam ser facilmente vencidas, pois eram batalhas cujo exército inimigo era mais numeroso, mais bem armado, mais bem preparado. Então eram batalhas dificílimas de serem vencidas. Mas eles venceram, e eles venceram por conta da dependência deles em Deus. Por conta da fé, da confiança. A dependência está diretamente atrelado, ligado à confiança, à fé. Quando nós dependemos de Deus, é porque nós confiamos que o que Ele tem, o que Ele fará, os caminhos pelo qual Ele nos fará trilhar, é o melhor, é a melhor forma, é o melhor jeito, é o melhor processo. Então, Israel, às vezes, nas poucas vezes que teve vantagem sobre os seus inimigos, o Senhor ele até tirou a vantagem. Quando Josafá se põe em peleja contra um exército muito numeroso, os da montanha de Seir e os povos árabes ali, a palavra fala que eles estavam na fortaleza da cidade, o Senhor manda eles sair, descer até a ladeira de Ziz, até o deserto, e encontrar o exército inimigo lá. Ou seja, eles estavam numa posição defensiva, uma posição privilegiada, a única possibilidade humana que havia era eles continuar naquela posição, era se eles continuassem, e eles saem, e Deus tira deles a vantagem. Deus dá a eles a vitória, nós sabemos. Deus vence ali o exército dos moradores da montanha de Seir e dizima aquele exército completamente. Não diferente no caso de Gideão. Gideão, quando ele se apresenta diante do Senhor, ele tinha 30 mil soldados. Um pouco mais, um pouco menos, não me recordo. E o Senhor reduz aquele exército de milhares de soldados, dezenas de milhares, para um exército de 300 homens. Então Deus ele tira qualquer tipo de possibilidade de vantagem, ainda que mínima, para que a glória seja dele, para que ele demonstre o seu poder no meio do campo de batalha e vença e prove, olha, fui eu quem fiz. Não foram vocês, não foi a atitude de vocês, não foi estratégia, não foi conhecimento de guerra, não foram as alianças. Certa feita o rei de Israel, um dos reis de Israel, ele faz uma aliança, na verdade o rei de Judá faz uma aliança com o rei de Israel, Deus não se agradava do rei de Israel, e Acasias, ele faz uma aliança. E o Senhor fala, ó, eu não estou nessa aliança, eu não quero essa aliança. Você não precisa se aliançar com gente que não tem compromisso comigo para poder alcançar a vitória. Eu posso te dar a vitória. Só me obedeça, só faça a minha vontade. Então, essa dependência, a dependência na palavra de Deus, de descer até ir de encontro aos inimigos e sair de uma posição privilegiada, a dependência de reduzir o tamanho do exército, que nem no caso de Gideão, a dependência de desfazer uma aliança vantajosa, como no caso de Acasias. Nós vemos que isso é nítido ao longo de toda a palavra de Deus, principalmente do Antigo Testamento, o posicionamento de Israel, o posicionamento daquele povo diante de situações que pareciam ser impossíveis. Mas eles sabiam, eles tinham um Deus que era o Deus dos impossíveis, que podia transformar o cenário e a situação, e eles recorriam a Ele. Então eu quero falar contigo nessa manhã, de quinta-feira. Por muito tempo, talvez, você esteja andando de maneira independente. Eu andei, tá? Isso é uma coisa comum, a gente anda mesmo. Ainda que conhecedores do Senhor, do Evangelho, nós agimos muito por conta própria, muito na força do nosso braço, muito dependendo das nossas condições humanas, né? Queremos viabilizar o milagre, eu sempre digo isso aqui no canal. E Deus ele quer uma mudança de entendimento. Sobretudo, Ele quer uma mudança de postura.
Porque a fé, ela se demonstra através das atitudes. E o Senhor quer que você dependa dele. Ele quer que o teu nível de confiança chegue nesse ponto. Onde você olha para a situação e você fala, Senhor, não dá para mim. Para o Senhor dá. Eu creio. Então, essa é a grande chave de mudanças. Porque às vezes nós travamos diante das batalhas, dos problemas, a gente fala, Senhor, mas tu és o Deus Todo-Poderoso, tu podes tudo, porque o Senhor não faz. E a gente demora a entender que Deus age segundo a nossa fé. E que Deus não age segundo a nossa incredulidade. A gente demora a entender isso. Porque a gente tem essa... Eu sempre brinquei dizendo que é a síndrome de Adão, onde Adão ele pega a responsabilidade dele, ele joga para Deus, joga para Eva, ele fala, olha, a culpa não é minha, a culpa é tua. A mulher que tu me deste aí, ela me ofereceu o fruto. Nós temos isso em nós, como seres humanos. A síndrome de Adão, de fazer uma transferência de culpa. Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou fazendo tudo, estou buscando. Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não transforma? Por que o Senhor não abençoa? Por que o Senhor não muda a situação? Se tu pode todas as coisas, Senhor. A gente pensa assim, e a gente não olha para nós mesmos. Como que está a minha vida? Como que estão as minhas obras da fé? Porque a fé sem obras, ela é morta. É muito bom a gente vocalizar, verbalizar a fé. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio no teu poder e tudo mais. Mas quando agimos, será que temos agido em conformidade com as nossas palavras? E será que os nossos pensamentos têm estado em conformidade com elas também? Será que temos crido quando pensamos? Será que temos crido quando agimos? Ou será que as nossas atitudes são um atestado de incredulidade? Deus fala, não faz. Deus fala, não liga. Deus fala, não age. Deus fala, espera. Deus fala, confia. Você vai lá e faz. Você vai lá e liga. Você vai lá e age. Isso é fé? Não. Isso é dependência? Não. Então, às vezes, nós queremos culpar ao Senhor por algo que nós inviabilizamos através das nossas atitudes, através do nosso agir. Deus não está preocupado com o tamanho do exército inimigo que está se levantando, com o tamanho dos gigantes, nada disso. Isso para Deus é um detalhe, irrelevante, diga-se de passagem. Deus está preocupado com a sua fé, com a sua confiança, com a sua dependência. Diferente do tamanho do gigante ou do tamanho do exército inimigo, isso sim, ou na verdade a falta disso, da fé, da confiança, da dependência, pode te impedir de receber o teu milagre, de receber a tua bênção, de receber a tua vitória, de transpor esse deserto, essa provação, essa luta que você está enfrentando. Então, dependência em Deus. A gente tem uma disposição de depender dos outros, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja em que sentido for. Agora, dependa de Deus, minha irmã, meu irmão. Creia nele, confie nele. Olha, faça uma análise, porque é muito bonito a gente falar, mas eu creio, mas eu confio. E talvez chova comentários aqui, eu confio, eu creio como nunca, minha fé, estou rompendo em fé. Olhe para a sua vida, faça uma análise das suas atitudes. Será que você tem agido em conformidade, em concordância com aquilo que você diz que crê, com a sua fé verbalizada, dita? Estou falando para mim também, porque às vezes eu estou nas minhas orações, Senhor, eu creio. Será que as minhas atitudes, elas estão em conformidade? Será que eu tenho crido realmente? Será que eu tenho dependido de Deus? Ou será que eu tenho tomado a frente dele e agindo pela força do meu braço, dependendo dos meus sentimentos, dependendo dos meus pensamentos, dependendo da minha razão? É um questionamento e é uma palavra de reflexão, uma palavra que espero eu que possa produzir em nós um pouco de mudança, nos levar a um nível maior
de entendimento e de dependência do Senhor nos processos duros. Talvez você esteja enfrentando um deles. Tá bom? Deus te abençoe nessa quinta-feira. A paz do Senhor Jesus.